Você sabia que as doenças são sinais de alerta para nos dizer que nós estamos conduzindo a nossa vida de forma incoerente à nossa essência? Eu sou Priscila Sanches, eu sou terapeuta holística e eu estou aqui no Autoconhecimento para você, para a gente falar sobre esse assunto. Mas antes de eu me aprofundar nisso, eu te peço licença para contar um pouquinho da minha história. Em 2013, eu fui diagnosticada com endometriose e adenomiose. Essas duas doenças acometem o útero e aproximadamente 176 milhões de mulheres no mundo sofrem com essas doenças. O diagnóstico é demorado, a medicina ainda não sabe as causas dessas doenças, né, os motivos pelos quais elas se instalam no corpo da mulher, e é muito sofrido. Né? São vários sofrimentos. Né? O primeiro sofrimento é até você identificar que você tem essas doenças, até chegar realmente ao diagnóstico. Depois vem todo o tratamento, né? Existem várias opções e a gente vai testando esses tratamentos até onde a gente identifica que é o que está dando o melhor resultado. Tem a cirurgia, né? No meu caso eu fiz a cirurgia para tirar os focos da endometriose, mas a adenomiose, como ela fica dentro do útero, e foi uma decisão minha e do médico não tirar o útero, né? A gente resolveu tratar de outra forma. Então, para quem não conhece endometriose e adenomiose, eu vou explicar rapidinho. A adenomiose, ela é... No nosso útero, a gente tem uma camada bem fininha que reveste ele, que se chama endométrio. Então, na adenomiose, esse endométrio ele se desprende, que é quando a gente está no ciclo menstrual, né? Ele desprende e ele sai pela vagina. O que acontece na adenomiose? O endométrio se desprende, mas ele não sai totalmente pela vagina. Ele acaba penetrando na parede do útero e ali ele causa uma inflamação. Tá? A endometriose ela é diferente. Ela é esse mesmo endométrio que se desprende, mas em vez de ele ir embora, ele sobe pela pelve. Não se sabe exatamente como nem por que acontece esse caminho, sobe para a pelve e aquelas células acabam se fixando aonde elas querem, na pelve, nos órgãos, aonde elas se instalam. Ali onde ela se instala, ela causa um pequeno sangramento e uma inflamação. E é um corpo estranho, né? Num lugar que não deveria estar, então o nosso corpo fica ali combatendo aquela inflamação. E nesse combate a gente acaba tendo muitos sintomas. Existem mulheres que são sintomáticas, que era o meu caso, que eu sentia dores, tinham vários sintomas, muito mal-estar. E as que são assintomáticas, que não tem nenhuma dor, não sente nada e quando vai descobrir a doença, né, acaba até descobrindo por outros motivos e um deles é quando tenta engravidar e não consegue, né? Bom, enfim. Então, eu e o médico, nós decidimos fazer a videolaparoscopia, né? Tiramos os focos da endometriose e fomos para o tratamento para adenomiose. Eu estava feliz, porque eu não ia ter mais aquelas dores, só que não foi o que aconteceu. Né? 3 meses depois da cirurgia, as minhas dores voltaram muito piores do que elas eram. Né? Eu estava já fazendo tratamento para adenomiose também, mas eu estava pior, a minha qualidade de vida piorou. E chegou a se resumir a cama e hospital, porque ir para o hospital era o meu alívio. Eu ia para o hospital, tomava as medicações intravenosas, ia para casa e podia ter pelo menos momentos melhores, mas logo essas dores voltavam. Então perdi tudo, perdi trabalho, eu tive que terminar meu relacionamento, porque não dá pra gente, a gente mal não tem como a gente se relacionar com ninguém. Eu já não conseguia mais visitar nem meus familiares. Então foi uma fase muito ruim, eu deprimi, também não conseguia dormir e eu fui para o fundo do poço. Então eu estava tomando anti-inflamatórios, medicações para dor muito potentes, eu estava tomando antidepressivos, eu estava tomando remédio para dormir e fazendo tratamento para gastrite, porque eu estava destruindo meu estômago, além de tudo que já estava acontecendo.
Conversei muito com o meu médico, ele tinha tirado todos os focos de endometriose, né? Uma pessoa sensacional, um médico muito profissional. E ele me conversou comigo e falou assim, olha, busca tratamento alternativo, né? Porque dentro da medicina não tem mais nada que eu possa fazer. Eu falei, ok. E fui atrás. E aí desesperei, chorei muito. E no meu desespero, eu lembrei. Eu sempre gostei muito de autoconhecimento, autoajuda, estudar sobre a mente e comportamento humano. E eu lembrei que em 2008 eu fui assistir uma palestra em São Bernardo do Campo, aqui na região onde eu estou estabelecida, estou em São Bernardo do Campo. Eu fui nessa palestra e a palestrante disse a seguinte frase: as doenças elas se instalam no nosso corpo devido a emoções não elaboradas. E quando eu ouvi isso lá em 2008, eu não acreditei, eu achei bobagem, né? Eu fico magoado e fico doente, eu fico triste, fico doente, né? Ok. Só que no meu momento de desespero, quando eu estava ali no fundo do poço, eu lembrei disso e fui pesquisar na internet. E aí eu encontrei muito material falando sobre esse assunto, de diversas áreas, desde a psicologia, terapias, esoterismo, até na parte espiritual. Achei muito conteúdo sobre isso. Eu falei assim, bom, ok, então já tenho um norte aqui, vou focar nisso e vou até o fim. E comecei a me interiorizar, comprei cursos, conheci a EFT, Emotional Freedom Techniques, que é uma técnica de libertação emocional. Eu conheci a fitoenergética, que é o tratamento, é o uso da energia das plantas para a cura das doenças do corpo e da alma. Comecei a fazer autoaplicações, comecei a me aprofundar, porque até então eu estudava todas essas coisas, mas eu não aplicava. E aí, quando me vi no desespero, eu fui aplicar. E aí vieram as respostas. E a resposta realmente é essa. As doenças se instalam no nosso físico por causa de emoções não elaboradas. Tem as questões genéticas, tem outras questões também, mas é uma porcentagem muito menor do que essas questões emocionais. E aí eu comecei a fazer uma autoavaliação. E eu identifiquei que eu tinha muito lixo emocional e que eu vivia numa falsa felicidade, né? Antes de ser terapeuta holística, eu atuava na área de tecnologia da informação, ainda atuo, né? Mas não tanto, né? Não é mais a minha profissão principal. E eu gostava muito do que eu fazia, mas ainda sentia vazio no peito. Eu tinha pensamentos conflitantes, eu vivia sob muito estresse, mas era um estresse que eu permitia viver, porque eu não colocava limites, eu não sabia dizer não, eu não sabia olhar para mim e saber o que era bom, o que era ruim para mim. Eu tinha muitas crises de rinite, de sinusite, eu já tinha alguns momentos de gastrite, eu tinha períodos de tristeza, eu tinha... inclusive eu estava num relacionamento de codependência emocional. E aí nessa análise eu identifiquei que tudo que eu estava fazendo na minha vida não estava em coerência com a minha essência. E quando eu comecei esse trabalho mais profundo para me conhecer, eu descobri o meu propósito de vida, que era realmente ser terapeuta. E aí fui estudar, me qualifiquei e hoje atuo como. Então eu contei essa história para vocês, que é a minha história, né? E eu faço uma proposta para vocês, para que vocês olhem para vocês mesmos e tentem identificar o que está acontecendo na vida de vocês e o que está acontecendo, se está relacionado às doenças que vocês estão sentindo. E eu vou me aprofundar nesse assunto no próximo vídeo. Então fique acompanhando aqui a página Autoconhecimento para você. Se você ainda não fez a notificação para você receber a informação assim que tiver nova postagem, vai lá, né, segue, coloca a notificação e a gente se vê ainda nessa semana no próximo vídeo. Um grande beijo e até lá!